Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu gostaria de continuar o assunto que eu havia comentado com vocês na videoaula passada, que é o livro A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, um historiador inglês bastante importante para a historiografia contemporânea. É, uma outra ah, uma outra observação que eu gostaria de fazer em relação ao livro do Eric Hobsbawm é que de fato é um livro importante para entender o breve século XX, né? Ele traz algumas contribuições que me parecem bastante interessantes do ponto de vista social, político e econômico. Mas na aula passada eu terminei justamente no momento que era decisivo para mim, que era exatamente pontuar três coisas que eu achei importantíssima para o Eric Hobsbawm. Eu li até o último parágrafo do texto com vocês, mas não tive a oportunidade de explicar devido à falta de tempo e à falta de espaço na memória do celular. Então hoje eu gostaria de comentar com vocês exatamente sobre isso, sobre como os três pontos do último parágrafo do segundo capítulo, que é a Revolução Mundial, a Revolução Global, ela faz tanto sentido, ela é para mim o eixo daquilo que o Hobsbawm queria apresentar naquele capítulo, é de alguma forma o centro gravitacional de tudo aquilo que foi dito no decorrer do capítulo e que eu tentei expor para vocês em pelo menos duas aulas. A primeira observação é que eu acho que nós precisamos dar uma ênfase no lugar em que o Eric Hobsbawm coloca a Revolução Russa, o lugar que ele atribui à à União Soviética, principalmente no século XX. Então ele apresenta para nós a Rússia e a Revolução Russa como um evento importantíssimo e um evento que tem uma relevância histórica no plano mundial das nações, né? Tanto é que ele vai dizer, não existiria a possibilidade de uma vitória da Segunda Guerra Mundial em cima da Alemanha e da Itália e do Japão se não tivesse a participação da Rússia. Então essa é a primeira constatação. A Rússia, a União Soviética, a Revolução Comunista, ela teve um papel decisivo no desenrolar da história do século XX. A segunda observação é que ele vai dizer que justamente o risco iminente do comunismo foi, de alguma forma, a plataforma que possibilitou o reajuste, a ressignificação do próprio sistema capitalista, que se desenvolveu, que criou leis trabalhistas, que de alguma forma apresentou algumas mudanças no cenário do trabalho, né? Nós não temos, a partir da Revolução Russa e desse perigo iminente do comunismo, nós não tivemos mais, como no início da Revolução Industrial, antes do capitalismo estar totalmente pré-estabelecido e consolidado, nós temos fatos, por exemplo, de crianças que eram levadas até as fábricas com as suas mães e em acidentes de trabalhos naquele lugar, as crianças perdiam o dedo, as mãos, assim como as mulheres, porque as condições de trabalho realmente eram condições de trabalho que não eram razoáveis naquele momento. Nós tínhamos jornada de trabalho de 14 a 16 horas por dia. Então, o risco iminente do comunismo possibilitou com que o capitalismo se ressignificasse, mudasse a sua cara e tornasse ou desse uma face mais adocicada, mais amenizada no seu processo de produção. Mas aí também nós temos uma outra questão que eu acho que é muito interessante, que é o fato de que a Rússia ela só foi um risco iminente para o capitalismo, né? E aqui eu acho que é o terceiro ponto que ele apresenta. A Rússia, a Revolução Russa, o comunismo foi a única possibilidade
clara, efetiva que nós tivemos na história de combate direto na horizontal do capitalismo, né? Então, se houve dentro da história da humanidade algum sistema que colocou em risco o modo de produção capitalista, foi o comunismo com a União Soviética, que todas as outras revoluções foram em larga medida possibilitadas, viabilizadas via União Soviética. Nós podemos ver a China, Cuba e uma série de outros países também que se renderam de alguma forma a essa ideologia. Agora, ele apresenta para nós que a Rússia ela só tornou-se o que tornou porque naquele momento ela não era tão tecnológica assim. Então a crise de 29 de alguma maneira não teve tanto impacto, não surtiu o impacto na Rússia como surtiu em outros países já desenvolvidos e tecnológicos, lembrando que a Rússia naquele momento da Revolução ainda era um país bastante camponês, agrário, com o czar, enfim, com uma série de limitações do ponto de vista tecnológico, né? E aí, uma outra questão que ele apresenta para nós é que a partir então da Segunda Guerra Mundial nós tivemos a descrença na sociedade de livre mercado, né? 1929 e as duas grandes guerras, de alguma maneira, para aquilo que ele apresenta no livro, demonstra a ineficácia da sociedade do livre mercado e do livre mercado como ponto fundamental da existência humana e do capital. Então, acho que essas são algumas contribuições do último parágrafo do Eric Hobsbawm, que precisa de alguma forma ser tratada, porque ela deixa as coisas um pouco mais claro para nós então darmos continuidade no seu livro, onde ele vai falar sobre o avanço da guerra, sobre a derrocada do sistema capitalista de alguma forma, enfim, até chegar o momento em que nós também tivemos a eliminação, né, da Rússia e do comunismo do cenário mundial. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pincelada do Saber. Não se esqueça de clicar aí no sininho, deixe o seu like, comente os vídeos aqui embaixo e até a próxima. É hora de dar tchau!